E aí, o que que se, com a nova mudança, então a gente tem essa aqui que era o antigo, né? Com essa nova história, aí o artigo tá aí, só depois vocês olharem, aí ó, Third International Consensus Definition for Sepsis and Sepsis Shock, Sepsis 3.0. Esse é o artigo, e aí essa é a proposta. Olha que proposta diferente de fisiopatologia. Eu tenho 3 camaradas do mal aí. Infecção, um camarada do mal. Eu tenho resposta do hospedeiro, ou seja, aquela história do cada um reage de um jeito. Faz sentido? E eu tenho disfunção de órgão-alvo. Uma disfunção que ameaça a vida. Então, queridos, eu tenho 3 doenças aí que realmente as 3 já são graves. Infecção, resposta desregulada do hospedeiro e disfunção de órgão-alvo. Aí quando eu tenho os 3 juntos, eu tenho sepsis agora. E, em alguns casos, choque séptico. Fez sentido isso aí? Isso aqui é o verdadeiro chá da morte, isso aqui, tá? É o blend maligno. Sepsis é o blend maligno. O cara pegar a infecção, ter uma resposta inflamatória errada. Isso é um conceito muito moderno de fisiopatologia para sepsis, tá? Uma resposta inflamatória inadequada ou imunossupressão inadequada. Tanto que tem tratamentos de sepsis, quando a gente usa corticoide no choque séptico, faz algum sentido, porque a resposta inflamatória está tão grande que eu quero usar um corticoide para jogar isso para baixo. A resposta do hospedeiro está muito alta. Então esse foi um conceito que foi muito importante para se pensar de uma forma diferente com sepsis e propor novos tratamentos. E aí tem um outro camarada, vocês já devem ter ouvido falar, que é o Quick-Solfa. O que é o Quick-Solfa? O Quick-Solfa não é um critério para dar diagnóstico de sepsis, galera. O Quick-Solfa é um critério para dizer qual o risco daquele paciente, por exemplo, evoluir para uma sepsis ou até mesmo ficar internado numa UTI, por exemplo, como foi proposto na época, ficar mais de 3 dias internado, ou o paciente tem indicação para ir para a UTI. Na prática, Quick-Solfa mede gravidade, é um medidor de gravidade, de prognóstico. Então, se eu tenho um Quick-Solfa alterado, maior ou igual a 2, eu tenho um paciente com um alto risco de piora. Pensem dessa maneira, que está muito interessante. E o Quick-Solfa avalia parâmetros clínicos aí, né? Frequência respiratória, acima de 22, alteração do nível de consciência, alteração do nível de consciência em termos gerais é a escala de coma de Glasgow. Lembrando que se eu tenho um paciente que tem um déficit basal já, se ele perder mais 2 pontos, por exemplo, eu tenho um paciente que tem Alzheimer que é confuso, ele tem um Glasgow de 14, então o basal dele é 14. Para ele ter um Quick-Solfa positivo, por alteração do nível de consciência, ele tem que ter 13. Entendeu? Eu tenho que usar o valor de base. Mas faz sentido isso, né? E pressão arterial, a hipotensão menor do que 100, maior ou igual a 2, eu tenho um paciente com alto risco. A gente vai entender como que vai funcionar o fluxograma. E esse sim é o score de Solfa. Vocês conhecem o score de Solfa? Já viram esse score? Já usaram? É o tipo de tabela que vale a pena checar em aplicativo. E aí, meus caros, o que a gente tem nessa tabela aqui? Eu não quero que vocês decorem essa tabela. Aqui não tem nada a ver com residência, não. Quero que vocês entendam essa tabela. Se eu falei que tem 3 caras que são importantes na fisiopatologia e um deles é a disfunção orgânica e que é o negócio que mais pega na sepsis, na definição da sepsis, então eu tenho que medir disfunção orgânica. Essa foi a sacada dos caras. Bora medir disfunção orgânica. Tá, quais são os órgãos que eu tenho? Cérebro. Então beleza, eu vou medir a escala de coma de Glasgow ali, ó. 15, 13, 14, 10, 12, 6, 9, menor que 6. Eu vou pontuando. Qual outro órgão que eu tenho? Foi lá, coração. Beleza, vamos ver o coração. O que tem aqui? Pressão. Ó, PAM. Vamos medir PAM. Uso de noradrenalina, uso de dopamina. Outro órgão-alvo que eu posso medir? Vou medir o fígado. Qual a função hepática do meu paciente? Bilirrubina. Vou usar a bilirrubina para medir. Perfeito. Eu vou pensar no meu sistema agora hematológico. Será que pode ser? Pode ter uma disfunção hematológica. Então, beleza. Eu vou olhar, por exemplo, plaquetas. Vou ver como é que está meu grau de plaquetas desse paciente. Como é que está minha coagulação desse paciente. Vou usar aqui pulmão, sistema respiratório. Então, eu vou usar gasometria em relação PF. Conhecem relação PF? Pegar a pressão do O2, PaO2, dividir pela fração de oxigênio. Se eu tenho um valor aí acima de 300, eu tenho um paciente normal, né? Um quadro normal, vamos dizer assim, ou uma insuficiência respiratória leve, e a partir da abaixo daí, a menor que 200, menor que 100, uma insuficiência respiratória grave. Então aqui ele coloca aí 400, 400, 300, 200, 100. Então
aqui. Não tem muito problema nisso aqui, para entender o que ele está querendo dizer. Muito simples, beleza. Ele pegou vários órgãos aí, os mais importantes, e colocou numa tabela. Só que qual o grande problema que vocês têm que entender aqui do sulfa? Dá para fazer isso no PA? Em todo o PA do Brasil? Não dá, brother. Bilirrubina demora quanto tempo? Bilirrubina demora 1 hora, às vezes, para sair 2. Então, assim, quem tem essa... tem que ter esse filtro aí com o sulfa por causa disso, sabe? Não tem jeito. Não dá pra gente usar. Então, outro lugar para vocês pesquisarem sepse, que é show de bola, chama Instituto Latino-Americano de Sepse. Inclusive, tem um curso de sepse lá gratuito para vocês fazerem. Tem caso clínico para responder. Tem toda a proposta que foi feita para o Brasil, para sepse. Muito interessante vocês darem uma olhada. Chama ILAS. ILAS. Vou botar aqui, ó. ILAS, Instituto Latino-Americano de Sepse. Dê uma olhada. E ele faz uma bela leitura aí do ILAS para o Brasil, né? A gente tem que fazer esse entendimento, né? Para fazer o diagnóstico aqui no Brasil, dependendo do lugar que você está. Usar o score de sulfa é realmente muito complicado. Então, não estaria errado você usar o critério de SIRS para pensar em sepse, tá? Isso aqui é de uma forma bem de discussão aqui. Uma coisa que você não vai ler no livro, porque o livro acaba que ele tem que entregar o documento, a teoria, e o sepse 3.0 é o que é considerado padrão ouro, é a definição padrão ouro. Então, vocês têm que saber também. Tem 2 pontos a mais aqui no score sulfa. Eu tenho um paciente com um diagnóstico de sepse.